E aí, tudo bem? Você sabe o que é uma trincheira? Trincheira é uma forma dos soldados se protegerem na guerra. Trincheira nada mais é do que uma vala que os soldados fazem na guerra. E eles entram dentro dessa trincheira para tentar se esconder do inimigo e também para atacar o inimigo. Ou seja, trincheira é um lugar de proteção. E o que eu tenho para te perguntar nesse vídeo é: qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a sua batalha? Porque eu, de fato, estou do seu lado. Eu estou na mesma trincheira que você. Lutamos a mesma guerra, mas temos batalhas diferentes. E é por isso que eu te pergunto: quais são as suas lutas? Quais são as suas batalhas? Porque não se engane, uma guerra não se vence em um dia. A guerra é resultado de diversas batalhas que concretizam, então, no fim de uma guerra. E qual tem sido a sua batalha? E aí talvez você me pergunte: de que batalha você está falando, Henrique? De que luta você está falando? Dessa que você não consegue resolver. Esse problema em particular que você tem, talvez seja uma depressão, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão financeira. Tem algo em você que você todos os dias levanta e tem tentado lutar, mas não tem conseguido vencer. E aí quando a gente se senta para conversar, o nosso discurso é sempre o mesmo. Que a gente perdeu a batalha, mas a gente tem uma guerra para lutar ainda. A gente perdeu a batalha, mas ainda não perdeu a guerra. Porque, como eu disse agora há pouco, batalha é apenas um pedacinho do que é a concretude de uma guerra. E por isso que eu te pergunto: quais têm sido as suas lutas? Quais têm sido as suas guerras? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te contar o fim da história. É como se eu estivesse te contando o final do livro ou o final de um filme. Essa guerra que você tem lutado, ela já tem um vencedor. Você é o vencedor dessa guerra. Ela já está vencida para você, porque não tem como eu iniciar uma mensagem sem dizer que Cristo já venceu essa guerra por você. A guerra, o todo, no final você vence. No final você vence. Ele lutou por você. Essa luta já era dele, ele lutou por você. Você não merecia. Isso é graça. Eu já disse isso algumas vezes. É graça. Você não merecia, mas ele venceu por você. Ele lutou por você. Ele conquistou por você. E, Henrique, então por que nessas batalhas eu tenho perdido? Porque batalha faz parte desse processo. De um processo maior, que é a guerra. Você pode levar a batalha de uma forma um pouco mais simples, sofrer menos nesse processo, ou você então pode passar por esse processo, que o final vai ser uma vitória que ele já conquistou na cruz por você, mas durante a vida você pode ter batalhas em que você mais perde do que ganha. E o que isso tem a ver, Henrique? Isso tem a ver que, por enquanto que você não conhecer a você vai ter muita dificuldade de vencer os seus problemas, as suas batalhas particulares. Eu gosto de um pensamento de um autor chinês. É uma ideia que ele tem que resume muito bem o que eu estou querendo tentar explicar. Esse autor diz o seguinte: quando a gente vai para uma batalha, se nós nos conhecemos e conhecemos o nosso inimigo, para cada 100 batalhas, a gente vence a 100. Porque a gente conhece as nossas características e conhece as características do inimigo. Não tem como perder uma batalha assim. Mas quando nós nos conhecemos, mas não conhecemos o nosso inimigo, para cada vitória que nós obtemos, nós também temos uma derrota. Ou seja, fica meio a meio. Mas o pior, a circunstância mais complicada é quando nós não nos conhecemos, mas também não conhecemos o inimigo. É certeza que a gente vai lutar e vai perder. E o problema é que você tem olhado para o seu problema, você tem olhado para a sua dificuldade, você tem olhado para a sua batalha particular todos os dias e tem focado muito nela, mas você não tem focado em você. Sabe aquela pergunta que já alguma vez te fizeram? Quais são os seus defeitos e as suas qualidades? E você tem muita dificuldade de responder isso. Ou às vezes responde quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos, mas lá dentro você não tem certeza se você possui aquelas qualidades ou se você tem aqueles defeitos. Quando você não se conhece, fica muito difícil você vencer o seu adversário diário. Veja, não se preocupe com o final da guerra. O final da guerra já está vencido. A Bíblia não mente. O que foi feito na cruz não mente. O problema é que durante o processo de vida, se você não se conhecer, você vai ter muita dificuldade de viver. Então o que eu te estimulo hoje é para que você se conheça.
problema é que você talvez seja como eu, que está na trincheira e tem mais perdido a batalha do que ganhado e tem se perguntado, mas eu não me conheço, como eu faço para me conhecer? Esse mesmo autor chinês, ele tem uma frase que resume tudo isso. Talvez você não se conheça. E ele diz essa frase assim, ó: toda guerra, ela começa a ser vencida na barraca do general. É porque é dentro da barraca do general que a gente se conhece. É dentro da barraca do general que ele estuda o adversário. É dentro da barraca do general que ele conhece os seus pontos fortes. O problema é que os soldados se preparam para a guerra, mas a vitória começa a ser conquistada dentro da barraca do general. Alguns gostam de dizer barraca do general. Alguns chamam de lugar secreto. Outros chamam de intimidade. Outros preferem chamar de entrar no quarto e fechar a porta. Se você não se conhece, talvez seja a hora de você entrar dentro da barraca do general para conversar um pouco com ele, para tentar entender um pouco a respeito dessa batalha que você não tem conseguido ter êxito. A guerra já está vencida, mas esse processo até que termine a guerra são feitos por batalhas, e o quanto você tem sofrido. Você não se conhece. Então é hora de você entrar para dentro dessa barraca. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a fé que você acredita. Eu tenho a minha, eu conheço o meu general. Eu conheço em Provérbios quando ele diz: o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Eu conheço o meu general. E todas as vezes que fica muito pesado para mim, todas as vezes que eu duvido de algumas coisas, todas as vezes que eu duvido de quem eu sou, dos meus princípios, das minhas qualidades, é hora de eu entrar dentro da barraca e olhar para ele, porque ele diz: ei, olha para mim. O que eu sou, você é. O que eu tenho, você tem. O que eu realizo, você realiza. É dentro da barraca do general que as coisas começam a acontecer. É dentro da barraca do general que as coisas começam a ficar mais claras para você. Então a minha sugestão para você nesse vídeo é que, se está pesado demais, se você não tem conseguido resolver alguns problemas que a princípio são simples, ou talvez sejam problemas muito graves, são batalhas que você tem perdido constantemente, é hora de você ir para o secreto, para o íntimo, para o quarto e fechar a porta, ou talvez ir para a barraca do general. Não importa. Mas é hora de você começar a ganhar a guerra não na sua ação. É necessário a ação, mas é necessário que você converse com o general. Que é uma frase que me marca muito. E eu quero que ela marque você também. Deus não tem filhos preferidos. Mas existem filhos que preferem a Deus. Deus, ele não faz distinção de pessoas. Deus, ele te conhece na intimidade, mas o quanto você conhece ele na intimidade? Não é sobre conhecer ele para ter mais mérito, mas é sobre conhecer ele para ter mais intimidade. Quando você tem intimidade com ele, você passa a se conhecer. O que tem te feito você perder suas batalhas não é não conhecer o seu adversário, é não conhecer a si mesmo. E como você conhece a si mesmo? Quando você entra no secreto, na intimidade, e conhece aquele que te formou, e ele vai te dizer quem você é. Entre na barraca. Se você não gosta desse termo, vá para um lugar mais íntimo. E assim, todas as dificuldades que você está tendo, elas vão se resolver. Mas quanto à guerra, ele já lutou por você. O fim da história você já sabe qual é. Porque ele venceu por você. Nós te amamos, você não tenha dúvida disso. Mas ele em toda a sua excelência te ama muito mais. Todas as vezes que o fardo estiver pesado demais, entre na barraca. Ele está te esperando lá. Deus abençoe.